Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Estou voltando aqui novamente, né? Me perdoem a redundância de voltar novamente para falar um pouquinho sobre o calvinismo, que ontem eu dei início ao calvinismo e estou voltando a falar um pouquinho sobre ele, que é uma doutrina que consiste basicamente que Deus predestinou alguns para o inferno e predestinou outros para o céu, ou seja, um Deus seletista. É isso que o calvinismo ensina, com base em algumas passagens isoladas das Escrituras, como o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, que diz: E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Se você pegar a Bíblia lá, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, você vai ver a preposição ali, aos que predestinou, aos que chamou, aos que justificou, a esses também glorificou, aos. Né? Não é uma carta direcionada a uma pessoa. Aí aqui no livro de Efésios também fala sobre a eleição, sobre a predestinação, ali no primeiro capítulo de Efésios. Ou seja, a eleição ela precede a predestinação. Se você estiver em Cristo, você está predestinado ao céu. Paulo escreveu essa epístola para a igreja de Éfeso, não para uma pessoa em particular. Ou seja, a doutrina da predestinação fatalista, ela não é bíblica. Ela é uma doutrina calvinista, uma forma errônea de entender a predestinação. Como disse, a predestinação é bíblica. Ou seja, é o que foi predestinado. Aqueles que crescem em Jesus, que estivessem em Cristo, seriam predestinados ao céu. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, fala que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. É óbvio que Jesus não foi morto antes da fundação do mundo, é óbvio, mas o texto está dizendo que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. O que significa isso? Que a morte de Cristo foi predestinada antes da fundação do mundo. O plano da salvação foi predestinado antes da fundação do mundo. A forma que Deus escolheu para salvar o homem seria através da morte de Jesus Cristo. Está lá em Apocalipse 13, 8. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. É isso que significa que o plano da salvação do homem foi feito lá na eternidade passada, antes da criação do mundo. Foi isso que foi predestinado, meus irmãos. Então não caia nessa baboseira, nessa sandice teológica, nessa heresia que Deus predestinou uns para o inferno e outros para o céu. Isso não é bíblico, porque lá em Romanos 11, 32, Romanos 11, 32 diz assim: Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Agora eu faço uma pergunta: como que a predestinação, a doutrina da predestinação fatalista é bíblica? Quando a Bíblia fala que Deus nos manda pregar o evangelho a toda criatura. Se alguns já estão predestinados ao inferno, qual que é o objetivo? Mas para pregar o evangelho, para descobrir quem que são os eleitos. É uma oferta hipócrita, de um Deus hipócrita. Por quê? Por que eu vou pregar o evangelho para alguém que já foi predestinado ao inferno, que já está condenado? É um convite imoral, cruel e hipócrita. Para que eu vou pregar o evangelho para uma pessoa que já foi predestinada ao inferno? Entende, meus queridos? Então, fique com essa palavra sobre a predestinação fatalista. A predestinação ela não está resumida no capítulo 8 ou no capítulo 9 de Romanos, como gostam os calvinistas de usar o capítulo 9, mas ela é um contexto. Um contexto. O que é contexto? Não adianta pegar um versículo da Bíblia, um capítulo da Bíblia, isolar e fazer daquilo doutrina. Não adianta. Um texto, ele se
está aliado ao outro. Isso é contexto bíblico. Eu tenho que pegar referências paralelas. Não adianta pegar um texto isolado e fazer doutrina. Se fosse assim, eu teria que cortar minha mão direita e arrancar meu olho direito, porque lá em Mateus 5, 29 e 30, Jesus fala que toda vez que eu pecar, eu tenho que arrancar meu olho direito e arrancar minha mão direita. Figura de linguagem. Não dá para você isolar um texto e fazer doutrina em cima. É óbvio que é uma linguagem metafórica ali em Mateus 5, 29 e 30. Ou seja, meus queridos, para compreender as Escrituras é através do Espírito Santo, não através da razão humana. Então, rejeite o calvinismo como evangelho, porque o calvinismo não é evangelho. Tá ok? Deus abençoe, um forte abraço, fica com Deus.